Luana, quem renuncia à pornografia e à masturbação para nunca mais cair? Gostei. Enfrentará a batalha espiritual? Fica comigo porque vamos falar sobre batalha espiritual e posicionamento. O que acontece? Quando nós tomamos a nossa decisão em aceitar a Jesus Cristo, nós entramos numa batalha. Simples assim. Nós não estamos em um período que a gente passa por batalha e outro período não tem batalha. Existem períodos em que a batalha está mais intensa do que outros, mas nós constantemente estamos em batalha. Porque o inimigo, Satanás, os demônios perderam você. Logo, eles vão fazer de tudo pra te conquistar de volta, pra ter você de volta. Por quê? Porque eles querem ir contra Cristo. Eles querem o máximo de pessoas no lado deles pra quê? Pra se vingar de Cristo, pra ir contra Cristo. Não é nem por você. A gente não é toda essa florzinha valiosa que a gente acha, não. Na verdade, a guerra é de Satanás contra Jesus. Só que Jesus já é mais do que vitorioso e Satanás sabe disso e é por isso que ele tem tanta fúria. Ele quer tirar o máximo de pessoas de estarem aproveitando a eternidade com Jesus Cristo. Então a gente precisa entender que a nossa vida cristã é uma constante batalha. E até por isso eu quero indicar um livro muito legal com vocês que eu tô lendo. Eu tô lendo o livro 2 já dele, que é Este Mundo Tenebroso. Este Mundo Tenebroso é um livro assim que até o título, né, parece, nossa, que pesado, será que é de terror? Não, é sobre batalha espiritual, é sobre intercessão, é sobre posicionamento em oração. Mostra a batalha que acontece assim nos céus, né, usando o versículo que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra as potestades, os principados, os dominadores desse mundo tenebroso. E aí o que acontece? Vai mostrando por todas as óticas, vai mostrando a ótica dos seres humanos e vai mostrando a ótica também da batalha que é travada no céu entre os demônios, né, que são anjos caídos, e os anjos que estão a serviço dos santos, né, que foram dadas ordens do Senhor para proteger os santos. E aí vai mostrando como é importante a posição de intercessão, de oração, de comunhão, de unidade na igreja. Então, sério, leiam esse livro. Eu tô lendo o volume 2 agora, eu tô no início ainda, mas eu vou pra frente fazer uma resenha falando. É uma ficção cristã muito legal e que vai te abrir os olhos, vai te desvendar para você entender sobre batalha espiritual, sobre o que acontece nas regiões celestes. Porque quando a gente fala assim, muitas vezes a gente ainda tem muito mito, muito medo, né? E esse livro ele aborda de um jeito assim muito legal, então eu recomendo a leitura. Mas voltando aqui, quem renuncia para não cair mais, é lógico que vai passar por batalha. Alguns períodos mais intensos, outros menos intensos. Só que o que você precisa entender? Você nessa batalha não está lutando pela vitória. Você já tem a vitória em Cristo. A vitória já foi concedida na cruz de Cristo. Ele ressuscitou e glória a Deus, ele ressuscitou com as chaves do inferno na mão. Então a vitória está em Cristo. E agora nós precisamos lutar a partir de uma posição de vitória. E sabe o que é mais triste? Que a gente vê muitos cristãos, sabe, que às vezes até tem o conhecimento da palavra, enfim, com medo de interceder, com medo por causa da retaliação. E eu entendo, porque eu passei por um processo que eu fui muito trabalhada com o Espírito Santo em relação a isso, e muitas vezes a gente tem medo de retaliação, tem medo de opressão, e algo que eu tenho aprendido no Senhor é que a retaliação, ela só alcança você se existe porta aberta. O inimigo só entra na sua vida se existe porta aberta, se existe pecado oculto, pecado não confessado. Então a retaliação só vai te alcançar se existir porta aberta. Então é por isso que é muito importante você estar com a sua vida fechada em Cristo, você estar com as portas fechadas da sua vida para que não haja, para que a retaliação não encontre pouso em você, né? Maldição sem causa não se cumpre. Se não tiver causa, que é pecado oculto, não confessado, que você ainda está praticando, não vai te atingir. Então a gente precisa ser revestido, sabe? Eu vejo que essa geração, nós precisamos de um batismo de coragem e ousadia. A gente precisa ser, sabe, descoberto, descortinado os nossos olhos em relação à nossa identidade em Cristo. Que nós já somos vencedores. E muitas vezes a gente tá lutando essa batalha achando que depende da gente a vitória. Não, a vitória já está com Cristo. A gente precisa batalhar a partir de uma posição de vitória para saquear o inferno, tirar
quantas almas a gente conseguir dar a mão do maligno e trazer, né, pro desfrute em Cristo. Que coisa boa isso, né? Eu não sei você, mas quando eu era pequena eu assistia Power Rangers, eu sempre gostei muito desse negócio de luta, filmes de ação, enfim. E hoje pensar que a vida cristã é uma batalha é emocionante se pensar, sabe? Porque vão ter momentos que a batalha vai ser mais intensa, né? Que isso vai te exigir um nível de consagração, uma vida separada mesmo pro Senhor. E que, gente, acontece cada coisa nessas batalhas. Eu gostaria de algum dia ter a oportunidade de compartilhar com vocês algumas das batalhas que a gente tem aprendido no Senhor, que a gente tem enfrentado. Eu brinco com as minhas amigas, quer vida mais emocionante do que viver com o Senhor? Porque é uma constante batalha e a gente vê essa batalha cada dia mais se desdobrando diante de nós. Claro que muitas vezes a gente se entristece, né? Que muitas vezes nessa batalha a pessoa decide, pelo livre-arbítrio dela, escolher o lado do maligno. Quando a pessoa decide estar do lado do maligno, não depende de você, não depende da sua força, sabe? É ela e o Espírito Santo, é só o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas saiba que essa é uma batalha que já está ganha. Você precisa batalhar, guerrear de uma posição de vitória e não pela vitória, porque a vitória já está em Cristo. Então isso é algo que eu estou sendo ministrada pelo Senhor. Nos bastidores aqui está acontecendo um projeto em relação à questão de batalha espiritual, que mais pra frente ainda não é chegado o tempo de eu falar sobre isso, de eu explanar sobre isso, mas quando chegar o tempo, eu vou vir aqui e vou compartilhar com vocês tudo aquilo que o Espírito Santo está me conduzindo, nos conduzindo, eu e meu marido, a aprendermos e a vivermos em Cristo em relação à batalha espiritual. Por isso não tenha medo da batalha, porque já tá ganha. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e eu estarei te esperando no próximo vídeo. Até mais!